Aoba! E aí, tudo certo aí? Aqui tá tudo certo, tudo tranquilo, tudo em ordem. Eu sou o Luiz Fernando e esse aqui é o Aoba Literário. E hoje vamos fazer uma resenha. Vamos falar de O Desejo, livro do nosso querido Nicholas Sparks. Mas antes, bora pra vinheta. E antes de começar esse vídeo, não se esqueça, hein? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo e me siga também lá no Instagram, @aobaliterário. Então vamos falar de O Desejo, esse livro aqui do Nicholas Sparks, que se tornou um dos meus preferidos. Mas antes de começar, eu vou falar para vocês que o Nicholas, foi a porta de entrada para mim entrar no mundo da literatura. Então eu tenho um carinho muito especial pelos livros dele, Então, esse daqui foi mais um que eu gostei muito, Mas a gente vai falar sobre ele. Mas é claro que eu também não passo pano para ele, Quando tem livro ruim, a gente também fala, Tem alguns dele aí que é de doer. Mas enfim, aqui em O Desejo nós vamos conhecer a Meg. A Meg hoje ela já é adulta e ela está com a sua vida praticamente feita. E ela tem o seu trabalho bem sucedido, ela é bem famosa. Ela sempre foi apaixonada por fotografia. Sempre não. A gente vai entrar em detalhes aí como ela se apaixonou por fotografia. Ela tem o trabalho dela, Então a gente acompanha aí no início do livro a rotina dela lá no seu trabalho. E a chegada de um novo funcionário lá, que é um menino, que vai trabalhar com ela. Ela acaba meio que tendo só ele ali para conversar, porque o livro ele se passa no presente, no final do ano. Então tem aquela chegada do Natal, os preparativos e tudo mais. E acabou ficando ali com ela só um menino, no trabalho dela, onde eles vão conversar bastante. E ela também está enfrentando alguns problemas. Eu não vou dar detalhes para não ser um spoiler. Não que seja, mas isso, enfim. Ela está enfrentando esses problemas, Então ela está ali no trabalho, ela se pega com esse menino e acaba contando para ele um pouco sobre a sua vida, e sua história de amor. Claro, Nicholas Sparks tem que ter a nossa história de amor. É aí onde nós vamos voltar pro passado da Meg, lá nos seus 16 anos. Quando ela tinha 16 anos, ela acabou ficando grávida. É aquela coisa de adolescente que está na escola, Tá terminando aí os estudos, mas acabou ficando grávida. E a família dela é uma família bem, vamos dizer, chatinha, porque eles vivem de aparências, Então, para eles foi o fim do mundo, ter uma filha, naquela idade grávida. Então, para não ter conversa, para não ter burburinho nem nada, o que eles vão fazer? Vão mandar a Meg lá pro interior do interior, na nossa Carolina do Norte, em uma cidade pacata, para morar junto com a sua tia. Uma tia que ela nem conhece, na verdade. Mas enfim, ela acaba indo para lá forçada, dos pais. E ela tem uma irmã que é impecável, é a senhora exemplo. E a Meg é meio aquela que faz as coisas tudo errado. Para os pais é assim. E a Meg acaba indo forçada para lá, deixando amigos, deixando a escola. Só que ela vai continuar os estudos dela lá com a sua tia, lá nessa cidade. Essa cidade, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, tá? Então, mas é uma cidade bem pequena, tipo, não chega nem a ser uma cidade, tipo um povoado, sabe? À beira do rio ali, com poucas casas e tudo mais. Então, e poucas famílias também que moram lá. E ela acaba indo para lá, naquela cidade. Ela sai de uma cidade grande, acho que ela morava em Seattle. Eu não sei, não vou falar o nome da cidade em inglês, não, porque eu sou um fiasco para falar inglês, tá? Mas é essa cidade aí.
ela foi morar ela morava lá, né, e acabou indo para essa cidade pequena morar com a tia. Aí chegando lá, a tia, ela é uma ex-freira, né? Mas ela é bem legalzinha, bem gente boa, sabe? Não é aquela coisa, não é aquela tia chata, sabe? É uma tia que entende a situação dela, né? Acabou acolhendo um pedido dos pais e deixando ela morar com ela. Só que pra Meg é o fim do mundo, porque ela não tem amigos lá, né? A cidade é parada, não tem coisas para fazer, né? Coisas de cidade grande, né? Porque ela tá acostumada lá. E nessa cidade pequena ela não tem praticamente nada para fazer. Então para ela vai ser meio difícil se adaptar lá. Então ela tá, mas ela no começo ela foi bem difícil, mas depois ela acabou meio que tentando entrar no clima. E é onde ela vai conhecer o Bryce. O Bryce, ele é um dos poucos adolescentes perto da idade dela, né, que moram lá nessa cidade. E ela acaba meio que conhecendo ele aleatório. Aleatório não, né? Porque a tia dela, como vai ensinar os estudos para ela de casa, vai também contratar aí um professor, né, uma pessoa que entende mais, para estar ajudando ela nos estudos. Porque como ela mudou para lá, ela não tem motivação nenhuma para estudar. Aí as notas vão sempre caindo, caindo, e ela vai sempre ficando para trás, né, e que não é muito bom para ela. Aí ela acaba contratando meio esse cara para dar aula para sobrinha, né, a tia dela. Então, aí, só que ela acaba conhecendo ele um pouco antes, né? E ele é um cara de uns, eu não vou lembrar a idade dele, eu acho que é uns 19 anos, 18, por aí. Né? Ele é bem perto da idade dela, que tá com 16. E ele tem um conhecimento a mais e acaba dando aí algumas dicas para ela. Né? Ele também vem de uma família bem inteligente, né? Então, me ajuda bastante. E a partir daí que a Meg tem motivação para estar morando lá onde a tia mora, lá naquele fim do mundo. Ela acaba conhecendo o Bryce, né, vai tendo só ele ali como uma distração para ela, vamos dizer assim, uma companhia para ela. Essa é a palavra, uma companhia para ela. Né? Então, e os dois acabam se conhecendo, conversando, né? Enfim, e ela vai descobrindo um certo sentimento por ele. Só que ela tá grávida, né? E ela tem que contar isso para ele. Né, o que vai ser um pouquinho meio difícil aí, né? O que ela tem aquele medo também, né? Que ela carrega dos pais. Né? Se eu falar que eu tô grávida, o que eles vão pensar de mim? Né? Então, ela tem esse medo para contar para ele, né? Inclusive com o pessoal da cidade, né? Porque no começo, nos primeiros meses, a barriga não tá tão visível. Mas depois, né, não vai ter como mais esconder. Né? Inclusive as roupas dela vão ficando apertadas, ela tem que ir com a tia fazer compras, para comprar mais roupas largas, né? Enfim, tem todo esse processo aí que a gente acaba conhecendo junto com ela. Né? E o que ela vai fazer também para contar pro Bryce que ela tá grávida. Como que ela vai contar isso para ele? É uma menina de 16 anos grávida. Né? E os pais mandaram ela para lá só para ela ter a criança e logo, assim que nascer, já entregar para adoção. Ela não ia ficar com a criança. Isso também ela já estava, né, ciente, né, que ela ia ter a criança, mas ia ser doada. Ela não ia ficar com ela. E a gente acompanha esse processo dela, né, nessa vida que ela tem. Né, nessa vida que foi jogada nas mãos dela, de ir para um lugar distante dos pais, da família, né? E ela acaba construindo nesse espaço que ela foi uma outra família, né? Com a tia, com a amiga da tia e também com o Bryce, que é o seu novo amigo aí, né? Enfim, eles vão, né? Já sabem que ele é a paixão dela, né? E é claro que ele também acaba tendo esse sentimento por ela. Aqui o Nicholas começa, ele tem aquela característica dele de moldar personagens que aparentemente são fracos, mas que a gente entende o lado, né? No caso da Meg, ela é uma adolescente, ela tem 16 anos, né? Ela tem toda uma vida para frente antes de ter um filho, né? Mas acaba sendo interrompida essa adolescência dela por conta do filho.
E aqui a gente conhece os personagens que não... Eu tô olhando o meu cachorro, o Pingo, porque ele tem fio que tá aqui no chão. E ele já puxou um que caiu tudo, né, daqui da mesa, né? Porque tem uma extensão aqui do meu lado. E ele saiu puxando tudo, mas enfim. Enquanto a Meg tá convivendo lá, né, o Bryce apresenta para ela muitas coisas, inclusive a fotografia, que ela pegou esse gosto, né, pela fotografia com ele, porque, né, enfim, é uma história incrível, onde um ensina o outro em várias coisas. A gente vê também a Meg que ela tem medo diante de algumas situações. Então ela tem aquele receio de encarar a vida como ela está encarando agora. Né? A gente acha até ela um pouco fraca, né, em tomar algumas decisões, mas a gente entende o lado dela também, né, porque é uma criança praticamente, né, uma adolescente aí de 16 anos, né, então tem toda uma vida pela frente e, enfim, teve que se reconstruir, né, e ela não é muito apegada com a família não, tá, por conta dos pais, né, os pais dela sempre ficam exigindo alguma coisa. E ela tá cansada disso, né? E também ficam colocando ela para ser um espelho da irmã, né? E ela não tem nada a ver com a irmã. Ela tem outras características aí. A irmã é aquela senhora perfeita, né? Pelo menos é o que aparenta. E ela não é, né? Ela tem os seus defeitos, ela mostra os seus defeitos, ela não tem medo disso, né? Então, né? Enfim, é uma história super incrível, né? É um livro emocionante. Quando eu li ele, enfim, né, eu li uma carta de amor do Nicholas, que é um livro super emocionante, é um livro que te faz chorar muito, principalmente o final. É aquele livro que você tá lendo, você tem que se recuperar, parar de ler, né, limpar as lágrimas, porque... Né, e eu, desde quando eu li esse livro, eu tava procurando algum outro parecido. Né? Não só do Nicholas, tá? Mas de qualquer outro autor. Um livro que me fizesse suspirar tanto, igual me fez Uma Carta de Amor. E esse daqui conseguiu fazer isso. Eu emocionei. É uma coisa tão... Você entra tanto na história com os personagens, né, que quando as coisas vão acontecendo, você vai se emocionando junto. Eu chorei igual uma criança nesse livro aqui, pra falar a verdade. Porque é muito... Tem algumas coisas que são previsíveis, né? Que você sabe o que vai acontecer, mas na hora que acontece, você chora mesmo assim, porque... Né, enfim, é um livro que eu super recomendo. Muita gente leu, gostou. Né? Pra mim, é um dos melhores do autor. Ganhou 5 estrelas piscando. Né? É um livro que eu terminei aplaudindo, de tão gostoso que é. Né? Então, se você gosta de romances assim, se você gosta de livros assim, né? Eles são previsíveis, mas você, né, enfim, embarca na história e se emociona mesmo assim. Fazer o quê, né? E muita gente fala assim, o Nicholas escreve muito clichê, muito não sei o que, blá blá blá, né? Eu sou apaixonado num romance clichê. Né? E esse daqui é mais uma prova disso. É, né? Um livro que eu super gostei, super recomendo. Né? Para quem é fã de romance, não deixa de ler. Né? Tanto esse daqui quanto Uma Carta de Amor que eu li, né, do autor, que vale muito a pena. Né? E é isso aí. Esse é mais um vídeo aqui do Aoba Literário. Gostou? Curte, comenta, compartilha com seus amigos e não se esqueça, mais uma vez, hein? Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo, beleza? Teve gente que pediu aí nos comentários, eu fiz uma... Acho que eu mostrei toda a minha coleção do Nicholas Sparks em um vídeo. E muita gente pediu para mostrar mais romances assim, né? E eu tô aqui trazendo um do autor, tá? Mas tem outros livros que eu tô lendo aí, né? Porque esse mês, né, lá no Instagram eu postei que é o Fevereiro Romance. Então, tô lendo alguns livros de romance aí. Né? Então, esse daqui foi um que eu li, mas eu não li no Fevereiro Romance. Tá? Eu li As 5 Passos de Você até agora. A Hipótese do Amor.
E até eu gravar esse vídeo, eu tô lendo Mais Que Amigos, entendeu? Então, não são nenhum livro é do Nicholas, né? Mas são romances clichês. E eu vou contar para vocês aí, quando eu terminar o mês, vou contar aí as minhas leituras de fevereiro, né? E eu vou trazer mais livros de romance aí, beleza? E eu volto em breve com muito mais vídeo, hein? Porque agora eu voltei pra não parar, tá? Não vou parar de postar vídeo por aqui, pelo menos um por semana eu vou tentar, tá? Para contar para vocês aí sobre as minhas leituras, beleza? Vai ter também a TBR de março, né? Que eu já tenho os livros definidos que eu vou ler em março, mas eu vou contar para vocês em um outro vídeo. Vou fazer um vídeo comparando A Hipótese do Amor com Missão Romance, né? Um livro aí, A Hipótese do Amor, um livro hypado, né? Mas que eu vou dar minha opinião para vocês, tá? E eu vou comparar ele com outro livro, que é Missão Romance, porque os dois livros têm a mesma base de história, tá? Enfim, no vídeo deles vocês vão descobrir o que eu achei de cada um. Beleza? E eu volto em breve aí. Valeu!